Muito glorioso. Meus queridos, caminhando no nosso culto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta aí. Gênesis, na verdade, você pode deixar no primeiro capítulo. Nós vamos iniciar hoje uma série nova, né, preparativa para a Páscoa, não, para o Natal, perdão. Preparativo para o Natal. Nos próximos 7 domingos, nós vamos caminhar por diversas etapas da revelação de Deus que se concretiza no momento do nascimento, no momento da encarnação. Eu quero propor para a igreja uma experiência diferente. Eu vou, ao longo dos próximos domingos, fazer umas pregações um tanto quanto diferentes. Eu vou pedir escusas aqui à igreja. Eu não vou expor o texto propriamente dito. Eu quero convidar os irmãos a de fato, imaginarmos, nos colocarmos em uma situação de pessoas que estão ouvindo uma história que está sendo contada. E eu quero convidar você a embarcar nessa história comigo. Eu quero me propor a contar em capítulos essa grande história do dia em que Deus se fez um de nós. Como essa história se desenrolou desde o primeiro momento, desde o começo até o grande momento onde Ele se fez um de nós. Por isso, o título da série é Um de Nós. Eu quero que você, nesse momento, se permita usar da sua imaginação. Eu quero que você se permita, de fato, à medida que eu for narrando a história, contando essa história, você se permitir vislumbrar os eventos, embarcar nos eventos e ser, de fato, absorvido por todos esses eventos que vão sendo narrados, na medida que isso vai construindo um cenário do momento em que Deus se torna um de nós e do que isso de fato significa para nós. Então eu quero convidar você a embarcar em uma série, né? Então nós faremos 7 capítulos, 7 episódios, até o grande episódio final, ali no nosso, se a gente puder usar os termos técnicos normais que o pessoal da mídia usa, né? Vamos ter o nosso season finale, né? O nosso momento final da série. E hoje é o primeiro episódio dessa série. Quero convidar você a meditar na promessa. Então eu vou seguir aqui uma narrativa mais ou menos como se a gente estivesse lendo um argumento de um filme. Tá? Nós vamos ver os atos dessa grande história. Primeiro, segundo e terceiro ato. Normalmente as obras artísticas, filmes, séries, novelas, livros também, eles usam esse padrão, que é meio que um padrão utilizado por toda a indústria, de dividir a história em 3 grandes atos. Um ato inicial, onde você apresenta os elementos, os personagens. Um segundo ato, onde você apresenta o problema, onde você apresenta a dificuldade. E um terceiro ato, onde você tem um encerramento, você tem uma conclusão, você tem um fechamento daquele evento. Basicamente, todos os filmes que os irmãos assistem, todas as séries que os irmãos assistem, se dividem em 3 atos. O primeiro ato, onde se apresenta o argumento, se apresenta os eventos, os personagens, aquilo que está para que você conheça. Um segundo ato, onde você apresenta o problema, onde acontece alguma coisa que faz com que os nossos personagens precisem fazer alguma coisa, precisem ir para algum lugar ou sofram alguma consequência. E um terceiro ato, onde você tem uma conclusão daqueles eventos, ainda que a sua conclusão não necessariamente termine a história ou possa deixar aquilo que é comumente chamado no meio aí das produções televisivas e de cinema também, aquilo que a gente chama de gancho, né? Você deixa o gancho para o próximo capítulo, o gancho para a próxima história. Então eu quero convidar você agora a imaginar, a basicamente fazer um exercício de imaginação. Imagine-se como se você estivesse em uma sala sentada ao redor de repente, uma fogueira, ou ao redor da sala, na mesa com a família, ouvindo a história, alguém contando uma história, a grande história do dia em que Deus se fez um de nós. Então a nossa história se abre com uma sequência de visual impressionante. Você pode imaginar agora o início de todas as coisas. Um universo disforme, vazio, sem absolutamente nada, e apenas uma presença maciça, uma presença completa, uma presença grandiosa,
pairando sobre toda essa realidade. E em um determinado momento, você percebe que está tudo imerso em trevas, mas de repente você começa a ouvir um pulsar como se fosse um coração batendo, e de repente, ao som de algo que parece para você uma orquestra musical, algo que está acontecendo, você tem a sensação de que algo está prestes a acontecer, e de repente você ouve uma grande voz, uma voz que quebra todo aquele silêncio, todo aquele momento de absolutamente nada acontecendo, e você ouve Deus dizer: haja luz. E de repente a luz surge, e a luz se torna brilhante, ela rasga a escuridão, ela inicia o processo da criação, e aí você pode imaginar de repente a câmera mudando de posição, ela seguindo os raios, enquanto eles vão expulsando as trevas por onde quer que eles passem, na medida em que a ordem de Deus emana por todo o universo, fazendo com que as trevas que abundavam deixem de dominar, porque agora existe luz. Então este é o nascimento do primeiro dia, onde a luz e a escuridão são separadas. Ao final de todo esse movimento, onde a luz vai tomando conta da imensidão da criação, ao final de todo esse processo, você ouve a mesma voz que disse no início, a voz de Deus dizendo: é bom. E aí você tem um novo ciclo, o segundo dia. Então nós passamos a uma nova cena, e de repente você vê essa mesma voz, a voz de Deus, dando ordem para que as coisas se separem, para que o firmamento se separe, o céu tome o seu lugar, as águas tomem o seu lugar, e de repente nuvens brancas e macias começam a flutuar no céu, enquanto as águas abaixo refletem a beleza dessa nuvem no céu. O som de ondas começa a surgir, o mar vai se organizando, contribuindo para essa atmosfera, uma atmosfera que, embora traga imponência, transmite para nós também toda uma serenidade, uma harmoniosidade de acordo com a vontade daquele que está dando ordem para todas as coisas. Ao final, você ouve de novo essa voz que dá ordem a todas as coisas, ressoando e dizendo: é bom. Você tem um novo ciclo, uma nova virada, um novo dia, e de repente essa voz agora dá ordem para que as montanhas se ergam, e elas surgem majestosamente, tomando conta, os vales vão se formando, as vastas florestas começam a surgir, começa a brotar vida verde por todos os cantos, e de repente a câmera faz uma panorâmica, e você vai vendo a floresta se organizando, e crescendo, e tomando conta, e ocupando todo o espaço, e você vai vendo as árvores começarem a ficar frutíferas, frondosas, as frutas começam a brotar, as flores começam a surgir, a diversidade e a abundância da vegetação são exibidas em detalhes ricos, trazendo uma sensação de frescor e de vitalidade. E ao final de tudo isso, nós ouvimos mais uma vez a voz que dá ordem a todas as coisas, dizendo: é bom. E aí nós temos o quarto dia. No quarto dia você tem um espetáculo celestial. Imagina aqui a construção da cena. Você sai do foco da terra, de repente a câmera se volta para o céu, ela invade a imensidão do universo, e você começa a vislumbrar o cosmos. E tudo se organizando no cosmos. Você começa a ver o Sol se formando, a Lua tomando seu lugar, as estrelas nascendo, as galáxias se espalhando e se organizando, o céu noturno tomando conta, as incontáveis estrelas vão surgindo, enquanto o Sol lança raios dourados e fortes sobre a terra, marcando o tempo e as estações. E aí você já tem a sensação de que as coisas estão se organizando. Verão, outono, inverno, primavera. Ao final, nós ouvimos de novo a voz do mesmo Deus dizendo: é bom. O quinto ciclo se inicia, e o foco agora sai da imensidão do cosmos, e ele adentra no mar. Você mergulha com a câmera dentro do mar, com a imagem dentro do mar, e lá você começa a ver a vida marinha brotando, golfinhos, baleias, animais aquáticos, peixes, todo tipo de flora subaquática começam a surgir, os cardumes começam a dançar por intermédio das marés, e no céu, ao mesmo tempo, a câmera sai de dentro da água, ela adentra os céus, e você começa a ver a revoada dos pássaros passando, as aves tomando conta de toda a imensidão dos céus, todo tipo de aves, aves pequenas, aves grandes, aves enormes,
passando pelo céu, tomando conta de todo aquele ambiente, e ao final nós ouvimos a voz que diz, que dá ordem a todas as coisas. Você já tem a expectativa de que ele vai dizer é bom, mas dessa vez ele quebra a sua expectativa e ele dá uma ordem a esses animais que foram criados. Ele diz: frutifiquem, encham as águas e as aves ocupem os céus. E depois disso, essa mesma voz olha para a criação e diz: isso é bom. O sexto dia se inicia, você então tem os animais surgindo na terra, animais terrestres. A câmera vai nos levando para um passeio por um jardim enorme, um lugar de beleza indescritível, onde leões repousam ao lado de cordeiros e borboletas flutuam por campos de flores silvestres. Este é um lugar de paz e harmonia, onde cada criatura ocupa o seu lugar nessa sinfonia da criação. E de repente você vai vendo os animais surgindo, e à medida que os animais surgem, à medida que eles vão se organizando, que eles vão vivendo em harmonia, em comunidade, se organizando cada um de acordo com a sua espécie, de repente a câmera corta e ela se move para um novo plano e nós vemos a Trindade se reunindo. Você percebe a silhueta, Pai, Filho e Espírito, de alguma forma você compreende que a Trindade está tendo um conselho, eles estão debatendo entre si. E de repente você ouve a Trindade olhando para tudo isso e dizendo para toda aquela criação, e falando um para o outro, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move na terra. Então, do pó da terra, a Trindade junta um punhado em suas mãos, e Adão é formado. Formado do pó da terra e com um gesto cheio de significado da parte de Deus, a câmera foca na expressão de maravilhamento do rosto desse ser que está surgindo pela primeira vez, e à medida que ele respira, ele tem a plena convicção de que o ar que ele está respirando veio da própria boca de Deus. O próprio Deus tinha acabado de soprar o sopro de vida, e esse ser surge, ele começa a se organizar e ter consciência da sua existência, ele vai andando um pouco, vai tomando ciência das coisas que estão acontecendo, e em seguida ele se vira e encontra um outro ser que é igual a ele, mas diferente dele. Então esse encontro é capturado por uma cena de intensa beleza e simplicidade. Adão olha para Eva, e ao mesmo tempo que ele se reconhece nela, percebe que ela é diferente dele. O mesmo acontece com Eva. E eles têm a consciência de que é como se eles fossem um só, mas são separados um do outro. E fica claro para ambos que eles foram criados, um para o outro. E em seguida nós ouvimos a voz de Deus direcionada àquele casal recém-criado. Eles, atentos, ouvem a voz do Criador falar com eles, e eles ouvem o Criador dizer: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então os dois saem para explorar o jardim, juntos, encantados com toda a criação. Ao final, a cena vai abrindo, a câmera vai abrindo um zoom, vai puxando, vindo para o céu, e à medida que ela vai se afastando, você vai contemplando toda a criação. Ao longe você vai vendo Adão e Eva se perdendo dentro do Jardim do Éden, correndo pelo Jardim do Éden, vislumbrando a criação, sumindo em meio às florestas, em meio aos animais, à medida que o plano vai se abrindo e nós vamos contemplando a vasta criação de Deus. E ao final dessa cena você vai ouvir a voz do Criador, dizendo de uma forma agora mais resoluta do que todas as outras vezes. Ele diz: é muito bom. E aí nós fechamos o primeiro ato. Fim do primeiro ato. Você então corta a cena, passa para um segundo ato. Nesse segundo ato, nós apresentaremos, obviamente, o conflito. Algo precisa acontecer para que a história progrida, porque senão nós já teríamos um final feliz, né? Os dois caminhando felizes pela criação, e de repente a cena tem uma transição e você agora vê, nós estamos no centro do jardim. Percebemos ali que existem duas árvores que se destacam das outras árvores, duas árvores que são naturalmente e distintamente, claramente diferentes das demais árvores. E aí você vê ao longe, como se nós estivéssemos numa posição de espectadores distantes.
sabe? Nós estamos olhando de longe, a câmera está meio misturada entre a vegetação, você vê sombra de árvores ainda, mas ao fundo você consegue identificar essas duas árvores e você percebe que Deus, a Trindade, está falando com Adão e Eva. Nós não conseguimos ouvir o que ele está falando, mas dá para perceber claramente, fica implícito na imagem ali, que o Criador está orientando ambos, está orientando sobre aquelas duas árvores. Fica claro que Deus deu uma ordem para eles sobre aquelas duas árvores, algo que eles deveriam obedecer, algo que fica implícito que Deus está dizendo que aquela é uma área da qual eles não deveriam adentrar, não deveriam se apoderar, não estava sob o domínio daqueles dois. No entanto, logo na sequência, a cena vai continuando e você tem uma nova presença sendo introduzida. Ao longe, observando tudo aquilo, nós somos um terceiro observador e nós percebemos que há um outro observador também, vendo toda aquela história acontecendo, todo aquele evento acontecendo, e nós percebemos que há uma serpente ali, misturada entre os arbustos, uma serpente diferente da que nós conhecemos, mas fica claro que ela é uma serpente. Ao mesmo tempo que nós percebemos que ela é uma serpente, nós conseguimos identificar nela um ar de astúcia, um ar de arrogância, um ar de maldade. Ela observa o que está acontecendo e à medida que Deus vai se afastando de Adão e Eva, à medida que Eva começa a caminhar e que Adão começa a se ocupar de outras coisas, aquela serpente vai se aproximando. De fato, como uma serpente preparando um bote, ela vai se aproximando à medida que Eva começa a caminhar. Eva então aparece numa cena agora, sozinha, caminhando pelo Éden, e de repente a serpente se aproxima. E a serpente começa a usar um tom de voz sedutor e manipulador, e ele começa a conversar com Eva. E à medida que ele conversa com Eva, ele vai questionando as intenções de Deus e sugerindo que aquele fruto, aquela árvore que Deus havia dito que eles não deveriam tocar, não era bem assim, tá? E que, na verdade, aquela árvore talvez pudesse dar a Adão e Eva poderes divinos. E aí a serpente diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva, então, prontamente responde, olha, do fruto da árvore do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem podereis tocar nele, para que não morrais. A serpente então retruca, olha, certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que o dia em que desse fruto vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês perceberão que vocês são iguais a Deus, sabedores do bem e do mal. A serpente sai de cena, Eva fica ali sozinha, remoendo aquelas informações, e ela começa a lutar, você percebe que a mente de Eva começa a lutar contra aquelas informações, ao mesmo tempo em que ela vislumbra algo de verdade no que a serpente diz, ela imagina que aquilo pode fazer algum sentido, ao mesmo tempo você percebe um conflito, ela ouviu Deus dizer uma coisa, ela está ali naquele processo e ela acaba que ela não se permite ouvir a voz de Deus, mas então você percebe que a música também vai começando a subir, um tom de perigo crescente vai se apresentando, você ouve os pensamentos de Eva, ela pensando, será que eu ouvi direito o que Deus disse? Será que Deus está escondendo alguma coisa de nós? Será que a serpente tem razão? Será? E ela começa dentro daquele processo todo a ficar um tanto quanto angustiada, então em meio a essa luta intensa, Eva cede, pega o fruto, morde o fruto e em seguida ela entrega a Adão, que também morde o fruto, que também faz exatamente como ela. No mesmo instante que isso acontece, a música e a iluminação mudam drasticamente. De tons dourados, que ampliavam, que brilhantavam toda a imagem, você vê que a imagem agora se tornou cinza, ela se torna mais sombria. Você começa a perceber que algo está acontecendo. Adão e Eva imediatamente começam a perceber algo que eles ainda não haviam experimentado, vergonha. O peso do conhecimento e da vergonha começa a cair sobre eles e pela primeira vez, desde que foram criados, eles olham um para o outro e percebem que estão nus, que não há nada que os cubra. E os dois se olham e agora eles não conseguem mais se enxergar como um só
Eles passam, inclusive, a ter vergonha um do outro e, longe de tudo, e eles começam a ouvir também, lá longe, os passos de Deus se manifestando, caminhando pelo jardim, e eles então resolvem se esconder de Deus. E aí nós temos o fim do segundo ato. O problema está diante de nós, e na sequência nós temos o terceiro ato sendo aberto. Nós temos então Adão e Eva escondidos entre as árvores, ouvindo a voz de Deus, chamando por eles. O jardim, antes que era um lugar de esplendor intocado, agora parece cinza, opressivo, com nuvens obscurecendo o céu. O jardim, que antes era acolhedor, confortador, se torna um lugar de medo e de incerteza para Adão e Eva. A voz de Deus, que mesmo imponente, antes soava também com conforto e com ternura, agora parece ameaçadora. Na mente de Adão e Eva, muitas coisas passam pelas cabeças deles, mas uma coisa é certa, algo está martelando na mente deles, eles repetem, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe o que nós fizemos. E aí então, como crianças tentando se esconder dos pais, atrás da cortina, mas deixando os pés de fora, uma criança tentando se esconder do pai, atrás da cortina, mas os pés ficam do lado de fora, dessa mesma forma Adão e Eva tentam se esconder do Deus onipresente, do Deus onisciente, através de arbustos, atrás de pequenas folhagens. Adão e Eva estão lá tentando se esconder, e então Deus os confronta, pergunta, onde vocês estão? Adão responde, ouvi a tua voz soar no jardim, e eu temi, porque estava nu, e aí eu me escondi. Então Deus questiona, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Adão e Eva, envergonhados, confessam o seu ato e começam um processo de colocar a culpa um no outro. Adão culpa Eva, Eva culpa Adão. A serpente que está ali no meio da história se mantém calada, como se não fizesse diferença para ela toda aquela situação. O pavor da morte toma conta de Adão e Eva e eles tentam de alguma forma demover o ato de Deus em relação a eles. Na mente deles há uma mistura de remorso, de ódio, tudo parecia perdido, a cena vai se tornando intensa, é uma mistura de tristeza, de decepção. Aquela balbúrdia de acusações é quebrada pelo pronunciar da voz de Deus. Todos ficam em silêncio. Então nós ouvimos Deus se direcionar à serpente, e você percebe na voz de Deus um misto de autoridade, de ira, de peso, de força, de poder, e um leve tom de esperança no final. Deus olha para a serpente e diz, então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizestes isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois Deus olha para Eva e diz em tom um pouco mais diferente, o tom da voz de Deus muda, embora se mantenha ainda com um ar de dureza, de preocupação, de força, de autoridade. É perceptível que uma brandura, uma ternura está envolvendo tudo isso. E Deus olha para a mulher e diz, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Por fim, Deus então vira para o homem, e o tom semelhante à mulher se mantém, mas talvez em razão da sentença que Deus proferirá ser um pouco maior, você começa a ter um tom de dor no fim também, como se aquilo que Deus está sentenciando para o homem e para a mulher, ele mesmo também estivesse sentindo o peso daquilo, como se ele mesmo também fosse participar das consequências daquilo tudo. Então Deus olha para o homem e diz, porque destes ouvidos à tua mulher e comestes da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó retornarás. A cena começa a desvanecer, o homem olha para Deus e percebe que o olhar já não é mais um olhar acolhedor como antes, algo definitivamente mudou na relação entre eles.
Deus já não está mais tão próximo como estava antes. Adão olha para Eva, eles se abraçam, agora parece que eles estão sós, mas Deus, em um último ato de ternura e de cuidado direto com o primeiro casal, lhes entrega roupas feitas de um animal, que o próprio Deus havia dado vida há pouco tempo, mas agora precisou tirar a vida, para que pudesse ter aquela pele e daquela pele fazer roupas para cobrir a vergonha de Adão e Eva. O casal então segue uma estrada que leva para fora do jardim. Agora eles estão exilados, a cena fecha, aparentemente tudo acabou, o tom é de derrota. Nós temos o fechamento desse processo todo, a sensação é de que tudo se perdeu, tudo está acabado. A beleza do jardim ficou para trás, só nos sobra agora o sofrimento, a dor, a luta diária e constante. E aí nós temos um epílogo, ali no final do primeiro capítulo da nossa jornada, uma nova cena se abre, Eva caminha apoiada por Adão, ela se sente um pouco tonta, enjoos seguidos, sinais típicos da gravidez, ela põe a mão na barriga como se tentasse proteger o que está lá dentro, eles se olham, Adão e Eva, Adão segura a mão de Eva sobre a barriga e eles se olham com um olhar de afirmação. De repente, Adão e Eva se lembram de tudo o que Deus falou para eles naquele momento. E eles percebem que no meio de tudo aquilo, Deus fez uma promessa a eles. Adão repete as palavras de Deus: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fica subentendido em seus olhares de Adão e de Eva que a esperança ainda vive neles. A semente da mulher está vindo, a serpente será derrotada, o mal será desfeito, eles poderão retornar ao Éden. E aí nós temos o encerramento, uma cena abre, Eva se arruma, eles se organizam, começam a andar em direção aos confins da terra, andam confiantes, ainda que titubeantes, diante do caminho difícil. No céu as nuvens se abrem brevemente, nós prevemos um raio de luz iluminando o caminho deles, simbolizando a promessa de um futuro melhor, a promessa de um futuro redentor. Fim do primeiro episódio, fim desse primeiro momento da história, e esse é nós temos então o relato desse momento inicial da história da criação e também da história da redenção. Deus se revelando a nós e Deus também revelando a promessa da salvação para nós. A expectativa é agora que novas coisas aconteçam. O episódio acaba ainda que em tom melancólico, mas ao mesmo tempo há uma pitada de esperança, porque nós temos uma promessa que precisa ser cumprida. Esse texto é um texto bastante conhecido dos irmãos. A ideia é que a gente, de fato, viaje ao longo da narrativa do texto e vislumbre aquilo que o texto nos diz, além das palavras clássicas conhecidas. Agora, é óbvio que esse texto não é apenas uma bela história para ser contada a nós. Esse texto é também uma grande lição para as nossas vidas. E eu quero finalizar esse momento de mensagem com os irmãos, tirando desse texto algumas lições para as nossas vidas. Assim como as grandes obras são construídas, filmes, séries, sempre trazem boas lições ou alguma lição para ser aprendida a partir do que você está vendo o autor, o diretor, o roteirista, quem está criando a história. A mesma coisa também esse belo texto bíblico tem para nós. Uma promessa de esperança em meio ao caos. Assim como Deus deu esperança a Adão e a Eva no momento de desespero, Ele também continua oferecendo esperança para o seu povo. Deus não nos deixou sozinho, Deus não nos deixará sozinho. O Deus que promete a Adão e Eva que o Redentor viria, que sairia da mulher uma semente que traria solução para aquele problema deles, a esperança de voltar ao estado original da vivência com Deus, isso ainda permanece nos nossos meios. Ainda no nosso meio, há aqueles que estão como Adão e Eva naquele momento, no momento de derrota, no momento em que eles se perdem, no momento em que eles não conseguem mais vislumbrar
a realidade de que há esperança. Mas o texto bíblico nos afirma que da semente da mulher viria aquele que resolveria o problema. E a mensagem do Natal, que nós estamos nos preparando ao longo desses dias para celebrar, nada mais é do que a concretização desta promessa. A promessa de que, por intermédio deste que é o descendente da mulher, nós retornaríamos àquele lugar, o lugar para o qual nós fomos de fato criados, o lugar onde nós vivemos em harmonia com Deus, com a criação e com todas as coisas ao redor. A mensagem do Evangelho nada mais é do que a realidade de que Deus prometeu nos salvar e Deus vai nos salvar. E em Cristo Jesus, Ele vai concretizar essa salvação. Então, em nossos momentos de escuridão, nós devemos confiar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Se você continuar imaginando os dias seguintes de Eva e de Adão, você pode perceber que é fato que eles certamente em algum momento ficaram meditando e pensando, olha, Deus fez uma promessa a nós, Deus há de cumprir essa promessa. Há esperança para a nossa situação, então vamos aguardar pelo cumprimento da promessa de Deus. Ele nunca nos abandonou, Ele sempre trabalha para o nosso bem, mesmo quando nós não conseguimos ver. Então há esperança em meio ao desespero, há esperança em meio ao caos, há esperança em meio ao momento de maior derrota do ser humano. Nós podemos pensar em toda a história da humanidade e por muitas vezes nós passamos por momentos difíceis como raça humana, tanto no nosso comportamento como nas dificuldades que enfrentamos como sociedade como um todo, mas certamente nenhum deles se compara com o quebrar da relação harmônica e pacífica que tínhamos com Deus no Éden. Imaginar que no Éden nós caminhávamos com Deus, imaginar que no Éden nós víamos Deus face a face, imaginar que no Éden nós tínhamos a companhia do Senhor por completo, sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade de elementos que figurassem a presença de Deus, sem a necessidade de elementos que nos instruíssem sobre a presença de Deus, mas a própria presença de Deus, isso tudo perdido a partir do pecado, é de fato o fundo do poço para a humanidade. Qualquer coisa além disso é mera aparência de problema. Esse é o grande problema da humanidade, o distanciamento para com Deus. E o que Gênesis capítulo 3, verso 15 nos ensina é que, embora Deus tenha plena consciência da realidade deste distanciamento, Ele não nos deixou sozinhos. Pelo contrário, Ele nos deu uma promessa de que Ele viria em nosso favor. Por isso, Ele começa ali o plano da redenção, sendo aplicado na realidade do homem. Esse versículo é o ponto de partida do plano da redenção de Deus, que vai culminar na chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é conhecido pelos teólogos, né? É chamado de o proto-evangelho. Ele é o protótipo do evangelho. Todo o evangelho nasce ou é desenvolvido a partir desta promessa. A promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ainda que nesse processo a serpente também mordesse o calcanhar do descendente da mulher. E à medida que nós formos avançando nessa série, nós veremos como essa promessa vai se desenrolando, vai se cumprindo, vai se renovando em novas promessas, em promessas mais amplas, de uma maneira miraculosa, até que desague no momento derradeiro, o momento em que Jesus Cristo se torna um de nós. E aí então, todo esse plano da redenção se concretiza e passa a ser aplicado à nossa vida através da ação do próprio Filho de Deus e do Espírito Santo. Portanto, meus queridos, a história da promessa de Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, é apenas o início. Um gancho fica aí para as próximas mensagens, para os próximos episódios. A ideia é que nós caminhemos texto a texto, evento a evento,
ao longo do Antigo Testamento e adentrando no Novo Testamento, para percebermos como Deus foi se revelando, como Deus foi apresentando esta promessa, foi concretizando ela e tornando ela realidade para nós. Por isso, meu querido, eu quero que você continue participando conosco desses eventos, desses cultos, daqui para frente, percebendo como Deus vai se desenrolando, mas a partir desse texto, o que eu desejo para a sua vida é que você compreenda que o Deus que fez a promessa, Ele cumpre a promessa. O Deus que, de fato, garantiu a nossa salvação, cumpre a salvação. Em meio ao seu desespero, Deus tem uma promessa de vida para a sua vida. Em meio ao seu momento de tristeza, ao seu momento de se sentir perdido, achando que tudo foi por água abaixo, há uma promessa de Deus para a sua vida. O Redentor viria, o Redentor já veio, o Redentor está à sua disposição. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que Deus vá nos moldando nessa caminhada, nessa jornada até o Natal, preparando os nossos corações para esse momento derradeiro, onde nós poderemos contemplar, de fato, o momento em que Deus se tornou um de nós. Quero convidar você a baixar a sua cabeça para nós orarmos. Senhor, nós te somos gratos porque o Senhor não nos abandonou no Éden. Pelo contrário, o Senhor nos fez uma promessa, mesmo em meio a um momento de dor, a um momento de derrota, a um momento em que nós, de fato, abandonamos tudo aquilo que o Senhor havia prometido a nós em uma realidade de paz e de vivência harmônica contigo, por conta dos nossos próprios desejos, da nossa própria vontade, nesse processo de ignorarmos aquilo que o Senhor fala conosco para dar ouvidos ao que os outros falam, ao que o nosso próprio coração fala, ao invés de ouvirmos a Tua voz e seguirmos a Tua voz. Mas mesmo assim o Senhor não nos abandonou. O Senhor continuou caminhando conosco. O Senhor nos fez uma promessa. O Senhor nos deu uma rota de escape. O Senhor plantou esperança em nossos corações. E à medida que o Senhor foi se revelando ao longo da história, o Senhor foi apresentando esse plano, concretizando ele, até o momento em que o seu Filho se tornou um de nós e concretizou o plano da nossa salvação. Por isso nós somos gratos ao Senhor, por isso nós louvamos ao Senhor, por isso nós rendemos graças ao Senhor, por tamanho feito, por tamanha glória, por tamanha graça derramada sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem maravilhosa que o texto de Gênesis nos apresenta. Mesmo que seja um texto que muitas vezes nos lembra da nossa derrota maior, no meio dele está plantado a semente da esperança, a promessa de que Jesus Cristo viria e resolveria de uma vez por todas o nosso problema. Tem misericórdia de nós, aplica aos nossos corações, traz esperança aos corações que precisam de esperança nesse momento, aquece o coração daqueles que estão frios por qualquer razão, de maneira que o Teu Espírito demonstre a eles a clareza desta mensagem que se concretiza na pessoa de Jesus Cristo e seus corações possam ser novamente aquecidos e possam render glórias ao Teu nome. Converte aqueles que precisam ser convertidos. Demonstra a eles a Tua realidade, a fim de que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Tem misericórdia de nós, fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos dar continuidade ao culto.